Olá, meu nome é Letícia Gonçalves Camargo, sou graduante do curso de Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu vou falar sobre um artigo científico que é sobre a qualidade de luz e produção de pigmentos fotossintéticos em planta in vitro de Phyllanthus tenalis. Sobre o artigo, ele é composto por 3 autores, sendo ele Cristiane Pimentel, Ricardo Machado e Celso Luiz Salgueiro. Esse artigo ele foi publicado em Porto Alegre em julho de 2007 e ele também foi publicado pela Revista Brasileira de Biociências. Introdução. As clorofilas e os carotenoides são pigmentos presentes nos vegetais que são capazes de absorver a radiação visível, desencadeando as reações fotoquímicas da fotossíntese, que é um processo de grande importância para a sobrevivência vegetal. Dependendo do pigmento, diferente é a faixa espectral observada para desencadear o processo fotossintético. A influência de diferentes faixas do espectro luminoso, ela foi avaliada em relação à produção de pigmentos fotossintéticos no estudo do in vitro do cultivo Phyllanthus tenalis. Material e métodos. Foram cultivados in vitro por 60 dias sobre uma lâmpada fluorescente por uma intensidade de 23 nas qualidades branca, verde, vermelha, amarela e azul, e também o branco acrescido de UVA. Cerca de 52 mg da planta sem raiz foram acrescentados em tubos contendo 3 ml de dimetil sulfóxido para cada tratamento de luz. Também foi deixado em banho-maria por 24 horas, em uma temperatura de 60 graus, para a extração do pigmento e também, posteriormente, para analisar a carotenoides e a clorofila A e a clorofila B. Essas análises foram feitas utilizando o aparelho Spectrum Genes segundo, absorção dos extratos 480,649 e 665 nanômetros para os carotenoides, a clorofila A e a clorofila B. Os dados foram comparados pela análise de variância seguida do teste de Tukey-Kramer, de comparações múltiplas para dados com distribuição normal e desvio padrão significativamente semelhantes. Essa imagem ela tem uma grande semelhança com uma imagem que também foi mostrada em aula, que ela mostra uma coloração do violeta, que seria o movimento de ondas mais energético, e depois disso, logo em seguida, vem a faixa azul e, na sequência, a faixa verde, a faixa amarela e a faixa vermelha. A gente viu em aula também que a faixa verde ela seria os cloroplastos, e os cloroplastos a gente consegue observar a olho nu porque ela absorve principalmente as faixas de luz vermelha e a faixa de luz azul. Sobre a coloração que sai do violeta para o laranja, os carotenoides eles seriam a coloração laranja. Na faixa azul, a clorofila A, que seria do azul curto até o vermelho longo. E já a clorofila B seria o azul longo até o vermelho curto. Os pigmentos a gente pode relacionar na fotossíntese na fase 1, que é a fotossíntese dos tilacoides. Ela ocorre na membrana interna, que é especializada nos cloroplastos, que seria, no caso, os tilacoides. Podemos dizer, então, que a reação de energia luminosa ela também pode ser chamada de reação dos tilacoides. É fundamental a presença dos pigmentos no processo de fotossíntese. Após eles absorverem a luz, pelos pigmentos acontecem a transferência de energia luminosa que vai desencadear os eventos químicos da fotossíntese. Nessa tabela a gente consegue observar que
que a luz amarela ela é de maior taxa de clorofila A, e em seguida seria a vermelha, a branca e a azul. A gente viu em aula e também quando a gente lê livros relacionados a esse assunto, a luz azul e a luz vermelha, elas são as principais indutoras do maior acúmulo de clorofila. A luz vermelha ela é mais eficiente que a luz azul, porque a luz azul ela também é absorvida pelos flavonoides e os carotenoides, que isso faz com que diminua a eficiência quântica da faixa espectral. A luz vermelha ela está envolvida no desenvolvimento de aparato fotossintético e também na inibição da exportação de sacarose para fora das folhas. A luz azul ela promove uma síntese de proteínas que elas participam do aparato fotossintético e também do desenvolvimento dos plastídeos do cloroplasto. Relembrando que o genótipo ele é fundamental para a obtenção de várias respostas relacionadas à qualidade de luz. Na clorofila B, o maior valor de detecção foi observado no tratamento com a luz amarela e a luz azul. Isso fez com que o aumento combinado da clorofila A e clorofila B e os carotenoides para as plantas mantidas sobre a luz amarela, estimulando de forma positiva a fotossíntese sobre esse espectro. A luz verde originou respostas inferiores para as clorofilas e os carotenoides. Se a gente for comparar a luz verde com a luz branca, não foi evidenciado mudanças na quantidade de carotenoides, e o tratamento da luz branca com UVA e condições de escuro teve a diminuição da clorofila total, que foi observada com conteúdo da clorofila B. A presença de pigmentos não variou de forma significativa no tratamento com a luz vermelha em relação à luz branca. Os pigmentos geralmente servem como complexo de antena. Eles são formados por moléculas de pigmentos que captam a energia da luz, transferem até chegar ao centro de reações. O centro de reações é onde a energia luminosa vai ser convertida em energia química, que vai levar ao armazenamento de energia a longo prazo. A gente viu na aula que as reações elas ocorrem na fase 1 da fotossíntese. A clorofila A ela ocorre na fase 1 e na fase 2, e já a clorofila B e os carotenoides eles são chamados de acessório, porque eles só fazem parte da fotossíntese na fase 1. Agora eu vou explicar brevemente a etapa 1 da fotossíntese. Ela acontece nos xilacoides dos cloroplastos, que acontece a captação de energia luminosa. A energia luminosa ela é absorvida por uma molécula de pigmento no complexo de antena, que é composto pela clorofila A, clorofila B e os carotenoides, e é transferida para uma outra molécula de pigmentos. Os fótons de luz carregando seus pacotes de energia. Quando os fótons de luz eles atingem a molécula de clorofila, essa molécula de clorofila ela sobe o seu nível energético e aí ela volta para o seu estado basal, dissipando a energia absorvida. Quando os elétrons eles sobem de nível energético, pode acontecer três principais fenômenos. O primeiro é a energia de excitação, que é perdida na forma de fluorescência. É a emissão da onda de luz um pouco superior à do vermelho. O segundo é a liberação de energia na forma de calor, e o terceiro seria a transmissão ou a fotoquímica.
Nas duas primeiras situações, quando a energia é perdida por fluorescência ou por calor, ela não é aproveitada na fotossíntese. Sobre a imagem que eu usei é a mesma utilizada na aula. Ela não é totalmente relacionada ao artigo. Por quê? Porque nessa imagem que eu acabei de explicar, a absorção de energia ela é feita pelo Sol. E já no artigo, a absorção de energia ela é feita pela lâmpada. Conclusão. Nesse trabalho, houve a diminuição significativa no teor de clorofila total, podendo indicar que o processo fotossintético não manteve a mesma eficiência. Também não houve respostas similares à luz e UVA em relação ao conteúdo da clorofila B, clorofila total e os carotenoides, reafirmando a existência de diferentes vias para as respostas a esses aspectos. A luz branca acrescida de UVA foi indutora da produção de carotenoides em relação à luz branca isolada e houve um aumento na produção de carotenoides quando eles utilizaram a luz branca e o UVA em conjunto. Em relação às aulas, nas duas primeiras aulas foi falado sobre o aparato fotossintético, pigmentos e os espectros luminosos que têm relação com o artigo. A gente pode reparar também que o aparato fotossintético, podemos dizer que a planta desse artigo, ela é considerada a planta C3. O cloroplasto na planta C3, ele vai estar presente no mesofilo foliar. Em relação às aulas, a gente também pode relacionar o artigo sobre a fotossíntese na fase 1, que também foi falado em aula. E também sobre os pigmentos, que seria a clorofila A, a clorofila B e os carotenoides.